Bom, a Associação Médico Espírita, ela nasceu em 1968. Um grupo de médicos lá em São Paulo resolveu se encontrar. Houve um incentivo muito grande de um médium chamado Giliard, né? E esse médium recebeu a mensagem, a inspiração de que esse grupo precisava se juntar para formar uma associação médico-espírita, no grupo Batuíra, lá em São Paulo. E o Dr. Bezerra era um dos principais espíritos que falava dessa associação. E, na época, a doutora Marlene, através do Chico Xavier, também foi comunicada de que havia uma necessidade que vinha da espiritualidade, de um grupo liderado pelo Dr. Bezerra de Menezes, que fundasse a Associação Médico Espírita. E eles se reuniram e fundaram esse grupo em 68. O grupo, um dos primeiros presidentes foi o Dr. Luiz Monteiro de Barros. Esse grupo se desenvolveu. Logo em seguida houve uma quebra, né, do grupo. O grupo começou a perder um pouco a força. E eu lembro que na época da formação do grupo, quando contaram para o Chico Xavier que tinha sido fundada a Associação Médica Espírita de São Paulo, diz que ele perguntou assim: Marlene Nobre e Luiz Monteiro de Barros estavam na reunião? Aí a pessoa falou: estavam. Ele falou: então está tudo certo, né? E a coisa foi desse jeito. Lá, alguns anos depois, a doutora Marlene, e ela não foi, ela era da diretoria, mas ela não foi presidente. Alguns anos depois, o grupo já estava desativado, muito pouca gente trabalhando. E a doutora Marlene recebeu, pouco depois do desencarne do Dr. Freitas Nobre, que era o marido dela, ela recebeu uma visita do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes diz algumas coisas importantes para ela. Que as associações já estavam formadas no coração de Jesus, que ele, Bezerra de Menezes, tinha a tarefa de implantar essas associações no mundo, no Brasil e no mundo, e que ele estava recrutando ela para ser a presidente e a fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil. Ela me contou que ele fez uma revisão das vidas passadas dela para que ela tivesse um entendimento do porquê que aquilo estava sendo dado para ela, aquela tarefa. E logo em seguida ela pergunta: mas a AME São Paulo está tão devagar, a gente não está conseguindo nada, como nós vamos fundar uma AME Brasil? E ele incentivou ela e tal, e ela começou o trabalho. Existia um grupo de médicos em Minas Gerais que já estava se reunindo, não com esse nome. Esse grupo se identificou com a AME São Paulo. Bom, primeiro ela assumiu a AME São Paulo, começou a desenvolver a AME São Paulo, encontrou esse grupo já tinha uma ligação com um grupo de Vitória, no Espírito Santo, e as almas foram se reunindo, não é? Dr. Bezerra de Menezes dizia que existiam 5.000 almas que tinham reencarnado no planeta para essa tarefa da Associação Médico Espírita. E que eles estavam distribuídos pelo Brasil. A doutora Marlene falava que Mourão junto não faz cerca. Então, eles foram distribuídos pelos vários estados. E a tarefa dela era desenvolver o trabalho e, como um farol, atrair esses espíritos para o trabalho. Em 95, ela conseguiu fundar a Associação Médico Espírita do Brasil. E aí as associações foram se multiplicando, o trabalho foi crescendo. É muito importante que as pessoas percebam que o objetivo das associações médico-espíritas não é a divulgação do espiritismo para a sociedade, né? Isso quem faz é o movimento espírita. O objetivo é a inclusão dos preceitos cristãos na medicina e nas ciências da saúde. E também trazer para o espiritismo, e essa missão eu percebi ela algum tempo depois, é que a Associação Médico Espírita ela acabou assumindo um papel de trazer para o centro espírita o contexto científico. Né? O Dr. Bezerra falava que nós, da associação, tínhamos uma
dívida muito grande, porque nós ajudamos a separar a ciência da espiritualidade. E que a nossa tarefa, a princípio, agora era refazer essa união, reunir a espiritualidade e a ciência, né? Então, com a organização da AME, a AME crescendo muito, hoje nós somos 64 AMEs já instaladas e várias outras em processo de instalação. Não existem AMEs estaduais, o Dr. Bezerra de Menezes sempre foi municipalista e a solicitação dele era as AMEs se ligassem diretamente à AME Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a AME Rio Grande do Sul, tem AME Pelotas, tem AME Santa Maria, mas as AMEs elas não se reportam às estaduais. Geralmente, as que têm o nome do estado são as que estão na capital, né? Que nem eu sou presidente da AME Mato Grosso do Sul, mas a gente tem a AME Dourados. E a AME Dourados ela não é uma AME da Mato Grosso do Sul, ela é uma AME da AME Brasil, né? Isso é uma coisa sempre que o Dr. Bezerra pediu para a doutora Marlene. E essas AMEs se organizando e o movimento crescendo, começaram a aparecer as AMEs internacionais. E, no outro MEDNESP, foi fundada a AME Internacional. Se não me engano, tinha a Argentina, Panamá, tinha a Suíça, o Brasil, a Colômbia e alguns outros países. Assim, se não me engano, eram 6 países, e que se fundou a AME Internacional. A ideia da AME Internacional é a mesma da AME Brasil, só que a doutora Marlene recebeu a tarefa do professor Leon Denis. E a ideia era que aqui na Europa, com o trauma do europeu com a religião, trazer ou renascer a espiritualidade do europeu era uma das tarefas do espiritismo. Porém, o espiritismo evangélico, o espiritismo trazido pelo lado evangélico e moral, ele era refratário, né? A Europa é refratária a esse tipo de mensagem. E que a AME, através da ciência, ela teria esse acesso. E aí, essa história eu conto sempre, né? Porque eu descobri isso bem mais tarde. Muita gente falava que a doutora Marlene usava o dinheiro da AME para viajar para a Europa, né? Mas era o contrário, né? E hoje, eu como vice-presidente da AME Internacional, sei bem disso. Então, o que aconteceu? Ela vendeu um carro e fez o primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade, que foi em 2003, na cidade de Barcelona. E a partir desse ano, todos os anos, a gente tem vindo, desde então, aqui para a Europa. O que eu vejo claramente é o seguinte: todo o trabalho que foi feito pelo movimento espírita brasileiro na Europa foi fundamental. Mas esse trabalho ele trouxe um reforço para os brasileiros espíritas da Europa. Ele não conseguiu atingir os europeus. Por quê? Por causa dessa questão da religião, não é? E o que acabou acontecendo é que quando a AME Internacional chegou na Europa, esses grupos foram os pilares de apoio para o trabalho da AME. E a AME, falando de ciência, interessou aos europeus. Então eu me lembro com muita emoção, assim, porque a gente começou, a doutora Marlene veio em 2002 sozinha, para fazer dar uma olhada, ver com quem ela podia contar. Em 2003 nós viemos já em 5 médicos. Em 2004 viemos só eu e ela para Paris, para o Congresso Mundial, e fizemos uma turnê pequena. E a partir de 2005 nós começamos a fazer regularmente. E aí eu falava para ela: mas doutora, a gente está vindo para a Europa, mas a gente fala para brasileiros, né? E a ideia era falar para os europeus. E aí ela fala, calma que o Dr. Bezerra me disse que é para a gente continuar o trabalho, que uma hora vai acontecer. E eu me lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi em Londres, né? A gente estava no Quakers Room, num congresso britânico, e quando eu fui começar a minha palestra, eu vi que mais da metade do público colocou o fone de ouvido para a tradução simultânea. E meu coração disparou,
né? Porque eu falei, puxa, nós estamos falando para os europeus. E isso começou a acontecer em vários países. Na Alemanha já é assim e assim por diante. E em vários outros países, a gente vai com aquela primeira fase do trabalho que eu tive a oportunidade de fazer com a doutora Marlene. A gente vai, encontra um grupo de brasileiros que está tentando levar o espiritismo para o europeu. A gente faz uma palestrinha aqui, outra ali, e de vez em quando, uma hora ou outra, vai cruzar com alguém, com algum europeu que se interessa pelo discurso científico, que presta atenção, que sente essa possibilidade de reencontrar a sua espiritualidade sem ser pelo caminho da religião, né? Porque o espiritismo te dá essa oportunidade. E aí a coisa acaba acontecendo. Então, é como eu falo, tem os pontas de lança, assim, né? Que é aquele cara que ele não se importa de ir para fazer uma palestra para 5, 10 pessoas, que ele não se importa de viajar 100, 200 quilômetros de carro para ir apoiar um grupo pequeno, num lugar qualquer, em qualquer que seja o país, entende? Por quê? Porque a gente sabe que os espíritas que têm o trabalho mais difícil são os que moram na Europa. É muito fácil ser espírita no Brasil. Eu vou fazer uma palestra lá no Brasil, junta 200, 300 pessoas com facilidade. Aqui na Europa, para você colocar 10 pessoas dentro de uma sala, para você ter uma sala para fazer uma palestra, é muito difícil. Então, eu acho que os batedores vieram para a Europa, né? Os batedores do espiritismo, aqueles caras que têm no coração a tarefa, que têm uma ligação com o país de alguma maneira, e que estão ali lutando contra as adversidades. E cada país tem a sua característica, né? Então, por exemplo, aqui na Irlanda, né, a gente estava conversando, algeriza a religião que eles têm, né? Quer dizer, então, na verdade, você não, historicamente, a religião representa algo muito ruim, mas isso não anula dentro de cada ser humano essa necessidade intrínseca da espiritualidade. Então, na verdade, é uma tábua de salvação. E você vir para um país como a Irlanda, que tem essa dificuldade com a religião, e você pacientemente, amorosamente, vai buscando uma maneira de trazer a mensagem do Cristo, de você trazer o cristianismo redivivo, mostrar para eles que a religião pode levar à espiritualidade, mas não é obrigatório, que a ciência também leva à espiritualidade, por quê? Porque a verdade é a verdade, não existem duas verdades para a mesma coisa, e que podem haver vários caminhos para encontrar a mesma verdade, e que se você não está procurando um caminho, você pode ir por outro caminho. E aí o que acaba acontecendo é que quando esse pessoal encontra essa possibilidade, e aí a coisa floresce, você tem a verdadeira percepção da tarefa que tem que ser feita, entende? Então, eu também via muito isso na doutora Marlene, um respeito imenso que ela tinha pelo esforço dos brasileiros espíritas europeus. Às vezes a gente ia em alguns lugares, a última palestra, o último ano que eu vim com ela aqui, antes dela desencarnar, nós viajamos 300 quilômetros para fazer uma palestra para 5 pessoas. E ela em nenhum momento ela se queixou ou reclamou, né? Quem organizou ficou super chateado, se sentiu mal, mas na verdade a gente estava feliz por ele ter tentado, por ele ter levado aqueles 5, e às vezes daqueles 5 é um ali que tinha que ouvir, não é? A gente não sabe. Então a gente faz a nossa tarefa, né? Ela mesma dizia que nós somos semeadores, a colheita não é nossa, a nossa é a semeadura. E quando você semeia, vai cair na pedra, vai cair, tem semente que vai germinar, tem semente que não vai. Então, o que eu penso e o que eu procuro fazer hoje é o que eu aprendi com ela, nesses 15 anos que eu venho para a Europa, né? Todos os anos para fazer a mesma coisa, para falar de Jesus sem que a pessoa perceba que eu estou falando de Jesus, para levar o Cristo para o coração, mas usar para passar na razão, na ciência, na lógica
e chegar no coração dele através desse caminho, que eu acho que esse é o caminho que eles querem, que eles aceitam, não é? E fazer essa parceria com essas almas que estão aqui, com esses lutadores, né? Esses espíritas que estão aqui, nada é por acaso, não é? E cada um em seu posto, fazendo o que dá para fazer, lutando com todas as dificuldades, mas de alguma maneira oferecendo essa tábua de salvação que vai fazer com que os europeus possam reencontrar a sua espiritualidade, né? Porque o tempo urge, né? O planeta está mudando e está cheio de espírito que está precisando dessa oportunidade, né? Eles ouvindo, o coração deles está pronto, às vezes nós somos os que podem fazer esse resgate. Nós, que eu digo, os brasileiros, porque o espiritismo nasceu na Europa, mas ele cresceu e floresceu no Brasil. E agora é a hora de nós cumprirmos nossa tarefa, que é voltar para trazer essa revelação para o velho continente. Eu recebi uma psicografia de um centro lá de Minas que dizia que desde 2000 já não nasciam mais espíritos de expiação aqui no planeta. O que não quer dizer que são espíritos santificados, superiores. São espíritos que estão dentro da faixa vibratória de evolução de um planeta de evolução. Então, a característica básica do planeta de expiação é uma diversidade enorme de espíritos primitivos próximos de espíritos mais evoluídos e assim por diante. E que desde então, desde 2000, já é a mesma categoria. Agora, toda a psicosfera do planeta, todos esses espíritos ligados ao planeta, eles precisam de uma oportunidade. Então, os que não reencarnaram até 2000, ou que reencarnaram e estão aqui, todos eles precisam de uma oportunidade. E eu imagino que para se fazer a mudança, muitos espíritos especializados na mudança devem ter encarnado. Tem muita gente por aí, porque nem sempre os grandes são famosos, né? Existem os grandes anônimos, que às vezes fazem muito mais do que a gente imagina e ninguém nem fica sabendo. Para alguns deles, a notoriedade é necessária, como Chico, Madre Teresa, mas para outros, e acho que todos nós conhecemos alguém assim. Então, esses espíritos vieram e eles vêm em todo o planeta. Vêm em todo o planeta. O próprio Espiritismo diz, a terceira revelação diz que não vem por uma voz. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, com palavras diferentes, em idiomas diferentes, mas a gente percebe uma identidade de alguma coisa nova que vem crescendo e que nem sempre os detalhes batem, né? Mas não importa. E é uma outra virtude da doutora Marlene, sabe? Ela percebeu no doutor Amit Goswami uma identidade, e muita gente criticou, mas ele não é espírita? Sim, mas e daí? Não é? Ela chamou Harold Kenning, mas Harold Kenning é católico? Sim, mas e daí? Não é? Ela se associou a Gary Schwartz, ela se associou a Mário Borregar, ela se associou ao Dr. Andrew Powell, ao Dr. Peter Fenwick. Onde estivesse a palavra, a ideia, o pensamento, a orientação, onde ela percebia a construção do novo paradigma, ela ia se associar. Não é? A gente não pode esperar que todos acreditem em tudo e que conheçam todos os detalhes do Espiritismo. Eu acho que isso, nós somos uns privilegiados e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade. Mas eu vejo em vários lugares do planeta esse movimento de renascimento da espiritualidade. E isso eu acho que é o maior e o mais importante sinal da transição planetária. O que eu costumo dizer é o seguinte: você vai reformar a tua casa, morando nela. Vai chegar uma hora que não vai ter nada funcionando. A cozinha não está funcionando, o banheiro não está funcionando, a sala não está funcionando. E você entra dentro da sua casa, você fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso não vai dar certo, está tudo sujo. E daqui ali 2, 3 semanas, a sua casa está toda arrumadinha, o banheiro está brilhando, a sua cozinha ficou melhor, a sua sala está linda. E aí você fala, nossa, ainda bem que eu fiz a mudança. Né? Eu acho que a gente está no meio da coisa. Né? Você vê as notícias lá no Brasil. A gente está desbridando, está drenando toda a nossa necrose social.
né? Isso é ruim? É uma droga, mas eu, como cirurgião, quando eu tinha um tecido morto, eu ia ter que anestesiar o paciente para tirar tecido morto. E às vezes, quando saía, parecia que a ferida tinha ficado maior, e tinha ficado, mas ela estava saudável, aí eu ia poder ter crescimento de tecido novo ali em cima. Eu acho que isso está acontecendo no planeta. A gente fica, às vezes eu fico pensando, né? Puxa vida, será, né? Donald Trump nos Estados Unidos, esse cara aí na Coreia do Norte, o outro lá na Rússia, meu Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu lembro sempre de uma frase que a doutora falava assim, que é a seguinte: Jesus está no leme. E se ele está no leme, o barco vai chegar. E se você está no barco, você chega junto. É só se agarrar com força, né? Então, eu acredito que esses caras estão por aí sim, eles estão revolucionando a medicina, estão trazendo trabalhos científicos fantásticos, estão fazendo a transição e muitas vezes a gente está do lado de um espírito de altíssimo escalão e nem sabe, né? Tem gente que até hoje não percebeu que a gente passou por um espírito, Chico Xavier, que é um espírito que está muito próximo de Jesus, muito próximo, em termos evolutivos, né? E tem muita gente que até hoje ainda desmerece o trabalho dele. Crucificaram Jesus, né? E esses caras estão aí porque eles não estão aí para fazer propaganda, eles estão aí para trabalhar. E eu tenho certeza que tem muitos deles que já estão aí. O Emmanuel eu sei que está reencarnado porque o próprio Chico contou, né? E o André Luiz, pouco antes de desencarnar, a doutora Marlene me disse que ele veio se despedir dela, que ele ia reencarnar. Então eu acho que ele também está encarnado. Mas aí já é o que eu chamo de fofoca espírita, né? Quem foi quem está, quem não está. Mas assim, o importante é a gente saber que nós não estamos sozinhos, que a coisa está acontecendo e nós somos privilegiados de estar aqui no momento da transição, principalmente se nós temos essa consciência e se nós somos espíritas e sabemos quais são as regras do jogo, quais são as leis que regem o universo e o mundo dos espíritos. Então agora é a gente trabalhar, porque se você sente a tarefa dentro de você, ninguém vai te dizer o que você tem que fazer, é você, é a tua consciência. Essa eu acho que é a parte mais difícil, sabe, Fabrício? Porque você com você mesmo, a sua cabeça no travesseiro e a luz apagada, é a hora que a verdade aparece, é a hora que você vai perceber se você está indo no caminho certo ou não. E aí eu não me preocupo com o julgamento que as pessoas farão de mim. Eu me preocupo mais com o julgamento que eu farei de mim. Eu sou muito mais duro comigo mesmo do que eu sou com as outras pessoas. Então, eu exercito a minha paciência e exercito a minha caridade, tentando perdoar o erro do outro, porque eu sei que eu vou precisar mais do que ele disso no futuro, né? E como eu recebi a oportunidade, eu estou tentando cumprir. Ainda mais agora, né, que o contato com a doutora Marlene é um contato mediúnico, não é tão claro quanto era quando ela estava encarnada, mas eu conto muito com ela ainda para eu terminar essa missão, essa encarnação aí com a tarefa pelo menos razoavelmente bem feita, né?